Bem, gente, vou explicar para vocês agora, então, o método da substituição. O próprio nome já diz, né? Substituição vem de substituir, né? Tirar de algum lugar e colocar em outro. Então, veja só, nós temos aqui o sistema x mais y igual a 7, x menos y igual a 1. Esse método aqui, nós vamos usar uma das equações, ou a primeira ou a segunda equação, certo? E observar que nós precisamos de uma incógnita que tenha o coeficiente 1. Sempre que vamos usar esse método, nós temos que observar, né, em qual das equações nós vamos ter uma incógnita de coeficiente 1. No caso aqui, a primeira equação, o x tem o coeficiente 1, o y tem o coeficiente 1. Beleza. Na segunda equação, o x tem o coeficiente 1 e o y tem o coeficiente menos 1. Então, ótimo. Qualquer uma das duas equações aqui eu posso pegar, certo? Então, eu resolvi pegar a primeira equação. Então, eu coloquei essa setinha aqui. Por quê? Se eu vou trabalhar com a primeira equação, eu tenho que isolar uma das incógnitas, ou x ou y, certo? No caso aqui, eu quis isolar o x. Então, esse x, ele fica no primeiro membro. Igual, o 7 que já está no segundo membro, ele continua. E esse y aqui, que está positivo no primeiro membro, ele vai para o segundo membro negativo. Então, eu fiz aqui o isolamento de uma das incógnitas, x igual a 7 menos y. Agora, o que eu vou fazer? Vou lá na segunda equação, x menos y igual a 1. Eu não isolei o x, então lá na segunda equação, no lugar do x, eu vou substituir o valor provisório dele, que é 7 menos y. Então, no lugar do x, eu vou substituir. Por isso que o método se chama substituição. Eu vou substituir o x por 7 menos y e repetir o restante da equação, menos y igual a 1. Agora, você observa que na equação eu tenho a mesma incógnita, certo? Porque não tem como eu resolver a equação se eu tiver aqui duas incógnitas sem ter o valor de uma delas. Então, ó, 7y menos y com menos y, menos 2y, igual a 1. Menos 2y vai ser igual a 1 menos 7. Menos 2y vai ser igual a menos 6. Mais 1 com menos 7. Como o coeficiente aqui do y está negativo, nós multiplicamos a equação toda por menos 1. Ficando 2y é igual a 6, y é igual a 6 divididos por 2, y é igual a 3. Achei o valor do y, porque se eu substituir o x, o valor que eu vou achar primeiro é o do y. Agora, eu volto lá na equação que eu isolei o x. X igual a 7 menos y. Agora, eu vou achar o valor do x, substituindo o y pelo valor 3 que eu achei. Então, x vai ser igual a 7 menos 3. X é igual a 4. Então, a solução, eu não havia dito para vocês que tem que ser um par ordenado? O valor de x primeiro, que é o 4, depois o valor do y, que é o 3.
Então, a solução desse sistema vai ser o par ordenado 4, 3. E o que eu disse para vocês? Que esse par ordenado, ele tem que satisfazer as duas equações. Vamos lá verificar se isso é verdade? Ó, x valendo 4 e y valendo 3. 4 mais 3, 7. 4 menos 3, 1. Então, está comprovado de que ele realmente é a solução. Certo, gente? Então, vou repetir. Nós escolhemos uma das duas equações para fazer o isolamento de uma das variáveis. No caso aqui, eu escolhi a primeira e quis isolar o x. Bom, agora eu vou substituir o valor de x na segunda equação. Se eu isolei na primeira, eu substituo na segunda, certo? Caso eu isole na segunda, eu tenho que substituir na primeira. Então, aqui, pegamos a segunda equação, no lugar da incógnita x, vamos substituir pelo valor provisório dele, que é 7 menos y. Ao substituir, formamos uma equação com a mesma incógnita aqui, que foi o y. Resolvemos essa equação, achamos o valor do y. Agora, nós vamos substituir esse valor, né? Substituindo-se y por 3 em x igual a 7 menos y, que foi exatamente a equação em que eu isolei o x. Aí, no lugar do x, você substitui pelo valor que você achou, né? Que foi o 3. E aí, nós encontramos, então, o valor do x. Ok, gente? Então, espero que vocês tenham entendido aí direitinho.